Aleluias. Graças e paz a todos, amém? Estão felizes? Amém? O Senhor nos dá esse privilégio de nós estarmos aqui. Bom demais estarmos neste ambiente. Quero já pedir a você, fica em pé apenas aí atrás, os diáconos que estão escalados, para nós termos uma organização. As crianças foram lá para cima, e aí atrás apenas os diáconos. Tem cadeiras aqui na frente, você pode chegar mais para perto, fique à vontade. É um momento especial, que é o momento de nós ouvirmos a palavra, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Esteja atento, não deixe que o diabo venha roubar aquilo que Deus quer falar com você. Esteja atento à voz do Senhor. Esteja atento àquilo que Deus está fazendo aqui neste ambiente, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos estejam na intercessão para que a palavra possa tocar o nosso coração, a nossa vida. Nós somos carentes da palavra do Senhor, e nós sabemos que é o Espírito Santo que fala, Ele que nos inspira, é Ele que nos abençoa, é o Espírito Santo que nos inspira a profetizar, a falar. Amém? Aleluias. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Estamos iniciando uma semana, finalizando um mês, né? Estamos finalizando o mês de abril. Veja como que passa rápido, né? O mês passa muito rápido. A gente tem falado aqui para cada um de vocês: o que você for fazer, faça. Faça. É aquela palavra de Jesus que ele falou para Judas, né? O que você for fazer, faça. E a gente tem que tomar também essa palavra para nós. E o que Deus nos mandou a fazer, aquilo que devemos fazer, temos que entrar e fazer logo. O tempo passa muito rápido e você precisa aproveitar todo o tempo. Amém? Aleluias. Hoje nós temos como tema desse culto a respeito de curas e milagres. Nós estaremos orando também pela tua vida. Eu quero te incentivar a você sempre receber a oração. Em que sentido? Às vezes a pessoa carrega um problema, uma enfermidade, e ela vai lá, recebe a oração, ela não é curada da primeira vez, e você às vezes desanima, desiste, e não volta a pedir oração. Não, seja persistente naquilo que você quer receber. Então, eu já vi muitos casos, né, de pessoas que foram curadas de imediato, outras que foram curadas gradativamente, outras que receberam a cura na terceira, quarta, quinta oração. Então, o que você não pode fazer é desistir. Às vezes a pessoa vem e recebe uma vez a oração e desiste. Eu tenho sempre orientado para as pessoas, você precisa de um milagre, de uma cura, você sempre precisa receber a imposição de mãos, a oração da fé, para que você venha a ser curado. E às vezes não acontece na primeira vez acontece uma quantidade de porcentagem, e aí vai. A gente ora por enfermos e acontece assim, irmão. Você ora por uma pessoa que está com dor, exemplo, e você ora e aí, como é que, depois de dar a oração, você pergunta: como que está agora? A dor estava muito intensa, deu uma reduzida. Aí ela reduziu. Opa, peraí, deu um golpe nela, né? Então você vai dar mais outro golpe de oração em cima dela. E aí tem casos que você precisa orar 2, 3 vezes para realmente derrubar de vez aquela enfermidade. Então você precisa ter persistência. Seja persistente. Amém? Amém? Seja persistente para que você venha a receber. Amém? Hoje eu quero falar com vocês. Nós temos falado muito aqui, né, sobre curas, milagres, e vocês ouvem bastante a respeito disso.
mas Deus me deu uma palavra relacionada à bênção. Eu quero falar com vocês a respeito da bênção de Deus. A respeito da bênção de Deus. Meu pastor, eu coloquei aí na área de trabalho um arquivo, está em Word. Eu acho que está aberto aí, se você olhar. São os temas que eu vou falar. Depois, se você quiser colocar aí na tela, fica à vontade, tá? Então, irmãos, eu quero falar sobre o seguinte tema. Depois nós vamos orar por você que está enfermo, mas agora nós vamos ouvir a palavra. Eu vou iniciar aqui falando com você a respeito do tema que nós vamos estar falando. Depois nós vamos ler alguns versículos da palavra. A gente segue aqui no Data Show aqui para nos ajudar. Eu coloquei essa ministração em cima de uma pergunta. A pergunta é: como a bênção se manifesta? Como a bênção se manifesta? Olha para o seu vizinho aí e pergunta para ele: como que a bênção se manifesta? Você sabe? Você tem uma resposta para mim agora? Você sabe se eu perguntar para você? Como que a bênção se manifesta, Maíra? Como que a bênção se manifesta, Mateus? Como que a bênção se manifesta, Murilo? Como que a bênção se manifesta? A gente fala muito de bênção, né? Quem não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, né? Mas eu quero trabalhar com você em cima dessa pergunta e trazer algumas formas da bênção se manifestar. E a partir disso você vai avaliando a sua vida para ver se essa bênção está se manifestando na sua vida. A bênção de Deus não é uma coisa só, é uma coisa muito abrangente, né? Você pensar em bênção, o que é a bênção? A gente não consegue, acredito eu, né, que a gente não consegue definir com alguma frase ou uma palavra ou um parágrafo o que é a bênção de Deus. Eu acho que a bênção de Deus é algo muito abrangente. Ela abarca toda a nossa vida, né? Você já sabe, você conhece isso. Você não é apenas corpo, a Bíblia diz que você é espírito, alma e corpo. Então, uma bênção que vem de um Criador dos céus e da terra, ela precisa atingir não apenas o seu corpo, ela precisa atingir o seu espírito e a sua alma e também o seu corpo. Está entendendo? Então, uma bênção é uma coisa ampla, né? Se eu perguntar para você, você já foi abençoado? Você vai me dar um exemplo de uma bênção que se manifestou na sua vida. Às vezes uma bênção financeira que você recebeu, às vezes uma bênção na sua saúde, né, uma cura de uma enfermidade, às vezes uma bênção no casamento, um filho, uma libertação de alguém. Então você vai dar exemplos práticos de como ela veio até você. Então quando nós falamos de bênção, a gente está falando de algo muito abrangente. Então eu não quero aqui, não é meu objetivo definir o que é a bênção, mas eu quero tentar com vocês aqui mostrar algumas formas da bênção se manifestar. Amém? Amém? Como a bênção se manifesta. Veja bem, nós aprendemos muito tempo na igreja, muito tempo a igreja, desde séculos anteriores, séculos passados, né? Nós aprendemos algumas coisas relacionadas à salvação. Mas, lamentavelmente, em muita igreja não se aprendeu sobre bênção. Aprendemos relacionado à salvação. E aí eu quero deixar uma frase para você, que eu ouvi de um grande homem de Deus. Ele fala o seguinte: a salvação nos prepara para o céu. Olha para o seu vizinho e fala assim: a salvação te prepara para o céu. Agora, olha só, a salvação nos prepara para o céu. E a bênção? A bênção nos prepara para a terra. Olha para o seu vizinho e fala: a bênção te prepara para a terra. Sabe por quê? Você aprendeu na igreja durante muito tempo que você precisa ser salvo. Você precisa ir para o céu, né? Você precisa ir para o céu, morar no céu, tal. E aí você ficou com a questão da salvação. Mas lamentavelmente, nas igrejas não foi ensinado sobre a bênção. E aí faz-se campanha da 7 bênçãos e busca isso, bênção aquilo, tarde da bênção, noite da bênção, sábado da bênção, para fazer com que as pessoas busquem a bênção. Primeiro que a bênção você não busca, ela vem até você.
Isso você já aprendeu aqui. A bênção você não busca, ela vem até você. Todos aqueles que estão atrás da bênção estão errados, biblicamente falando, porque a Bíblia diz que a bênção nos segue, né? E se nós lermos Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz lá que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz isso. Todas as bênçãos espirituais vieram sobre nós. Agora, veja bem, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, né? E eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas entenda o seguinte, da mesma forma que existe a bênção, existe a maldição. Não quero falar sobre maldição hoje, quero falar sobre bênção. Mas existe a maldição também, entende? Moisés, ele pronunciou a bênção e também pronunciou a maldição, de acordo com a direção de Deus. Pronunciou a bênção no monte Gerizim, né? Em algumas traduções fala assim, e pronunciou a bênção no monte, a maldição no monte Ebal. Ele subiu um monte e pronunciou a bênção, subiu outro monte e pronunciou a maldição. Isso está lá em Deuteronômio, e você vai encontrar em outros versículos também da palavra. Então existe a bênção e existe a maldição. Existem maldições que ainda estão sobre nós, você acredita? Oh não, mas Deus me livrou de toda a maldição. Gálatas, oh meu Deus, eu esqueci agora, não vou falar o versículo. Mas fala o seguinte, Gálatas fala que, Paulo fala, Deus nos livrou da maldição da lei. Né? Deus nos livrou da maldição da lei. Agora veja bem, eu falei anteriormente, existe maldição que está sobre nós? Eu quero só te lembrar o seguinte, quem aqui trabalha para se sustentar? Você tem que trabalhar para sustentar. O alimento não chega na sua casa de graça. Fala para mim, tem alguém que o alimento chega na sua casa de graça, assim, você não precisa fazer nada, precisa trabalhar, e chega lá, todo dia você abre a porta da sua despensa e está o alimento lá. Não, né? Então, sobre nós ainda existem maldições. Qual é? Você tem que trabalhar para sustentar. Essa não foi a maldição que Deus lançou sobre Adão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu só quero te lembrar algumas coisas, né? Só te lembrei isso, mas eu não vou falar sobre isso. Em Apocalipse 22, haverá um momento em que toda maldição será cancelada. Apocalipse 22, eu não lembro o versículo, mas depois você lê. Toda maldição vai ser cancelada. Mas de um lado existe a maldição, do outro lado existe a bênção. Então, você foi preparado na igreja durante muito tempo para ir morar no céu. Mas você não foi preparado para a bênção na terra. Você foi preparado para ir morar no céu. Falaram com você, ó, você tem que estar salvo, você tem que estar santificado, porque Jesus está voltando, e você precisa ir morar no céu, seu nome precisa estar escrito no livro da vida, que maravilha. Mas a maioria das pessoas, ou de nós, crescemos em igrejas que não fomos preparados para a terra. Você já ouviu? Já falei isso aqui anteriormente. Você já ouviu, talvez, essas coisas dentro da igreja, né? Quando você falou assim, pelo menos na minha época era assim, eu não sou velho não, tá? Mas ainda assim, antes era assim. E veja bem, você falava assim, eu vou estudar, fazer uma faculdade. Aí o pastor da igreja falou, não, rapaz, para que você vai estudar? Jesus está voltando, não precisa estudar, não. Você já ouviu isso ou só eu que já ouvi isso na vida? Eu acredito que tem mais gente aí que ouviu isso. Por quê? Porque não há uma preparação para bênção na terra. Você foi preparado para morar no céu, mas não foi preparado para ser abençoado aqui. E o que Deus quer fazer? Ele quer te abençoar aqui. Você acredita nisso? Que Ele quer te abençoar na terra. Na terra que Deus vai te abençoar. No céu as coisas vão estar tudo pronta. Ei, o céu também é de Deus. Fica muito preocupado não, que o céu é de Deus. Mas no céu as coisas vão estar tudo pronta. Já, lá você não vai precisar preocupar com nada. Mas aqui você tem preocupação, você tem trabalho, você tem família, você tem sua vida emocional, sua vida profissional, né? O que você vai fazer da vida, tal, e outras coisas. E aí, como que você vai ser abençoado aqui? Você precisa se preocupar com isso. Você precisa avaliar como que você será abençoado aqui. E o que eu vou falar aqui nada mais é do que o que já está na Bíblia. Eu vou apenas te lembrar como que a bênção se manifesta aqui na terra. Amém? E tentar trazer alguns exemplos para vocês. Tentar trazer alguns exemplos de como a bênção se manifesta. Aleluia. Então vamos lá.
Quero ler o primeiro versículo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Só recordando aqui uma coisa que eu sempre falo, aqui também já falei com vocês. Se Deus não quisesse te abençoar aqui na terra, quando você aceitasse a Jesus, você deveria já morrer ou ser arrebatado e ir para o céu. Você concorda comigo? Eu trabalho muito com lógica. Então, assim, o objetivo de Deus é que eu vá morar no céu. Então, quando eu aceitasse a Ele, o que ele tinha que fazer? Opa, vem cá logo, antes você perde a salvação. Vou te chamar logo, te puxar, ou arrebata, ou mata logo para poder ir para o céu. Entendeu? Mas Ele não faz isso. Por que Ele não faz isso? Porque você vai viver uma vida aqui na terra para cumprir um propósito de Deus, objetivo de Deus que Ele tem para a tua vida, e por isso você vai precisar da bênção de Deus para cumprir o propósito. Sem a bênção de Deus, você não vai conseguir cumprir. Sem a bênção de Deus, você vai ficar vagando de um lado para o outro. Então, nós estamos aqui para cumprir um propósito, e para que nós venhamos cumprir esse propósito, nós precisamos da bênção de Deus. Por isso que a bênção nos prepara para a terra, para que nós sejamos abençoados e possamos abençoar outras pessoas. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha o que diz aí. Deus os abençoou, Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então vamos lá, eu quero falar com vocês de algumas formas da bênção se manifestar. Nós iniciamos lendo Gênesis 1, 28, depois nós vamos ler outros versículos, mas eu quero te mostrar como que a bênção se manifesta, e na medida que eu for falando aqui, você avalia dentro de você: essa bênção está plena na minha vida? Essa bênção não está na minha vida? Qual a quantidade dessa bênção na minha vida, a manifestação dela na minha vida? Então, Gênesis 28 fala das 5 bênçãos que Deus liberou sobre Adão. Você já conhece isso. As 5 bênçãos que Deus libera sobre o homem quando termina de formar ele, né? Então, aí tem a primeira bênção, frutificar, já está no texto. A segunda, que é multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Agora, veja bem, primeira bênção, frutificar. O que é frutificar? O que significa frutificar? Quando você fala essa palavra, frutificar, você pensa em qual palavra próxima? Ela vem de qual palavra? As palavras em português, elas são derivadas de outras palavras que, no português, na gramática, são palavras que são palavras raízes, né? Eu não lembro o termo que é usado agora, mas são palavras raízes. Frutificar vem de qual palavra, Nicolas? Fruto, né? Então, eu acho que logicamente você pensa, frutificar vem de fruto. Você concorda comigo? Amém? Então, o que é frutificar? Dar fruto. O que é dar fruto? Entenda o que é dar fruto. Quando uma árvore dá fruto, o que ela está fazendo? Quando uma árvore dá fruto. Estou fazendo uma pergunta aqui meio que genérica. Talvez você não consiga pegar a resposta exata. Mas eu quero te responder. Quando uma árvore dá fruto, ela está gerando. Ela está, grava essa palavra, ela está produzindo. Você entende? Lembra de Jesus, que ele foi até a figueira? Ele chegou lá, estava com fome, foi até a figueira. Chegou até a figueira para comer, e na figueira não tinha fruto. Por quê? Aquela figueira não tinha gerado, não tinha produzido, não tinha criado. Então, pensa nessas palavras, gerar, produzir. Então, ele amaldiçoou a figueira. Então, qual é o natural de uma árvore? Produzir. Então, a pessoa que tem a bênção do frutificar, qual é o natural dela? Produzir. É natural para ela produzir. Quem tem a bênção de frutificar, é natural produzir, é natural gerar. Entende o que eu estou dizendo?
é natural produzir, é natural gerar, porque a bênção do frutificar está sobre a pessoa. Nesse caso, Deus abençoou Adão e falou, produza, entendeu? Ele está dizendo isso, gere, quer dizer, frutifique, está dizendo para ele produzir, para ele gerar. E aí eu faço uma pergunta para você, o que você está produzindo? Avalie essa pergunta baseada no reino de Deus. Tem produção sua no reino? Você está produzindo alguma coisa no reino? Ou não? Avalie essa pergunta baseada na sua vida familiar. Você está produzindo lá? Na sua vida emocional, na sua vida profissional. Você está produzindo lá? Entende o que eu estou dizendo? Não tem como você ter a bênção da frutificação se você não produzir. Se você não está produzindo, porque essa bênção não está sobre você. Porque é natural que todos aqueles que são abençoados para frutificar, façam o quê? Produza. Você entende? Então vamos pegar aqui essa caixa de som. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é amplificar o som. Então, o meu som da minha voz, se eu falar aqui, você não vai conseguir ouvir normalmente. Então, a gente precisa usar um microfone, que é um transmissor, né? Ele está levando até um receptor lá atrás. Aquele receptor está conectado a uma mesa de som. Essa mesa de som está passando um cabo que traz por aqui, né? Nesse caso, vem por cima, chega aqui e joga aqui dentro. Então, a minha voz, ela é amplificada aqui, né? A palavra já fala amplificador. Mas essa caixa está fazendo um tipo de produção, porque ela nasceu para quê? Para produzir isso aqui, amplificar a minha voz. Você entende isso? Então, ela foi criada, gerada, formada, montada para produzir o som, amplificar o som. Agora, se eu chego aqui e faço... E agora parou de produzir o som. Ela não serve para mais nada. Você está entendendo? Uma coisa que não está frutificando não serve para mais nada, a não ser que seja consertada para voltar a produzir. Está entendendo? Qual é o grau de produção da sua vida? Como que você está produzindo? Ou você é uma caixa que não produz nada, não serve para nada, não está encostada. Tudo que não serve para nada, que não produz, a gente joga fora. Eu acredito que Deus, como eu vi uma vez de um pastor muito sábio, Deus não tem lata de lixo, Ele não joga nada fora. Ele não joga nada fora. Ele aproveita as coisas. Mas... biblicamente falando, você já ouviu as parábolas dos frutos? As parábolas de Jesus? No final, ele vai separar, tem parábolas que separa bode de ovelhas, trigo de joio. O que é que ele está fazendo? Ele está arrancando aquelas pessoas que não produzem. O que João fala? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá fruto, o que faz com a árvore? Corta. Se nós, seres humanos, cortamos as árvores que não dão fruto, imagina Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a primeira manifestação da bênção de Deus? Ela faz você gerar, ela faz você produzir. Você produz na sua casa, então você como sacerdote, você vai produzir como sacerdote, você como mulher, esposa, vai produzir como mulher, né? Você produz no seu serviço, no seu trabalho, porque você dá bom exemplo, você vai ser uma pessoa de referência lá. Você produz na sua igreja, porque você vai trabalhar, vai abençoar o reino, vai semear, vai interceder, vai evangelizar, vai discipular, você vai ensinar as crianças, você vai estar no diaconal, de alguma forma você vai estar produzindo. Tem gente que acha que nasceu para não produzir nada. Ei, Deus não faz árvore nenhuma para não produzir nada. Toda árvore que Deus faz, Ele faz para produzir algum tipo de fruto. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Toda árvore que Deus faz, Ele faz para produzir. Não importa como seja, como a Dona Maria ali, que produz uns alimentos que... Meu Deus, é forte demais. Eu que não posso comer carne, Dona Maria. Deixa eu voltar a comer carne, você fazer aquele feijão tropeiro abençoado. Estou com saudade. Hoje deu vontade de comer carne. Mas veja bem, você está entendendo o que eu estou dizendo? O que você está produzindo no reino? E aí eu vou fazer uma pergunta além. O que você está produzindo na sociedade? O ímpio está produzindo muitas coisas na sociedade. E às vezes o crente, ele não está produzindo nada. Você vê aí, ó, toda essa lei que existe, não vou entrar nesse mérito agora, na educação, na política, tudo feita por ímpios, pessoas ímpias que não temem a Deus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, lei aí do aborto, disso, daquilo e tantas outras coisas, pessoas que não temem a Deus, eles estão produzindo para as trevas. Se o ímpio está produzindo para as trevas, porque nós somos filhos de Deus, não vamos produzir para o reino. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor te chamou para produzir para o reino. Você é frutífero. A bênção da frutificação está sobre a tua vida. Você não é uma árvore seca. Você não é uma árvore cortada. Ah, mas antes eu era uma árvore seca, cortada. Mas você foi enxertado na videira que se chama Jesus Cristo. A seiva corre dentro de você. Se você faz parte da vida, se você faz parte da videira que é Jesus Cristo, a vida de Deus está dentro de você. E você produz aquilo que Ele produziu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você foi chamado para dar fruto. Dar fruto é gerar, é produzir. Produzir em todas as áreas. Todas as áreas. E nós precisamos produzir como igreja para a sociedade. Nós precisamos produzir. Nós vamos produzir. Tem ministérios que já estão fazendo isso, que eu acompanho. Estão produzindo escolas para educar as crianças, faculdades para ensinar um ensino cristão para os adolescentes. Entende? É isso que nós precisamos fazer como filhos de Deus. A bênção está sobre nós e Deus nos chamou para produzir. Porque essa é a palavra que nós recebemos. Segunda bênção que Deus liberou é o multiplicar. O que é multiplicar? Numa frase ou numa palavra que você entenda. Primeiro você produz, depois você multiplica. Primeiro tem que produzir. A primeira pessoa que criou essa caixa, criou uma primeira caixa. Veja bem, ouça o que eu estou dizendo. Uma pessoa tal, uma empresa, seja como você pensar, né, mas estava gerenciada por uma pessoa, ela pensou no modelo de caixa. Então ela desenhou tal, né? Isso tudo é projetado, é desenhado, então ela desenhou, viu que componentes ia usar, qual amplificador, qual alto-falante, tal. Então desenhou, aí ela não pegou e fez 1000 caixas. Não, ela primeiro fez uma. Para quê? Para fazer os testes. Então ela foi lá, fez uma caixa, ligou, fez os testes, passou nos testes de sonorização. Olha o que eu estou dizendo. Passou nos testes, ela produziu, porque fez uma. Uma vez que passou no teste, qual é o próximo passo? Agora eu vou fazer produção em escala. Ou seja, eu vou multiplicar. Você está entendendo? O que é multiplicar? Né? Na multiplicação aí, os bons de matemática. O que você aprende na multiplicação, Mateus? Quantos que é 3 vezes 3? Raiz de 64. Veja bem, na multiplicação, você multiplica 2, 1 vezes 1, 1. Né?
2 vezes 2, 4. 4 vezes 4. Ó, você está multiplicando. Entendeu? 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Aí vai. Você está multiplicando. Então o cara fez uma caixa, depois ele viu que era muito bom a produção dele, né? E aí agora eu vou multiplicar. Ou seja, ele fez agora uma produção em escala. Fez 1.000, 2.000, 3.000. Então qual é a segunda forma da bênção se manifestar? Primeira é porque você precisa produzir. E a partir da sua produção, a bênção agora vai multiplicar. A sua produção vai multiplicar, ou seja, vai aumentar o número. Aumentar o número é multiplicar. É a segunda forma da bênção se manifestar na tua vida. Quando você está multiplicando aquilo que você está produzindo. Não é assim que funciona. Quando você é chamado por discipulado, você é chamado por discipulado como discípulo. Como uma vez eu fui discípulo de uma pessoa que me ensinou, me instruiu, me falou da Bíblia, do arrependimento, do batismo. Depois que eu me batizei, né? Aí eu estava no processo ali de ser produzido, ser gerado. Uma vez que eu fui gerado, né? Nasci de novo, fui produzido ali espiritualmente falando, agora eu vou multiplicar. Antes eu era discípulo, agora eu me tornei mestre. Agora eu vou fazer outros discípulos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem como você falar, a bênção de Deus está sobre a minha vida, se você não está produzindo, que é frutificando, e se você não está multiplicando aquilo que Deus te deu. Quando uma pessoa escreve um livro, exemplo, né? Um pastor aí, ou seja quem você pensar, ele escreve um livro, então ele faz uma produção. Aí ele vai multiplicar aquela produção, ele faz o segundo livro, depois faz o terceiro livro, o quarto, o quinto, o sexto. Você tem aí o Dag Heward-Mills, que é um homem que a gente acompanha, que já tem mais de 80 livros. Mas ele começou com o primeiro, produziu o primeiro, para depois ir multiplicando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A segunda forma da bênção se manifestar é quando a sua produção está aumentando a quantidade. Aquilo que você está produzindo na sua família, no seu trabalho, aí você pode pensar a sua vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira. Está aumentando, está sendo multiplicado, ou seja, se está sendo multiplicado, é porque a bênção está com você. Agora, se está mirrado, não cresce, não avança, porque a bênção não está com você. Você está entendendo? É igual uma empresa, uma pessoa que abre uma empresa e ele tenta multiplicar, mas não consegue vender. Tenta, não consegue. Tenta quer dizer, não há uma multiplicação ali. Não há um avanço e um crescimento, há um retrocesso. Então a bênção não está ali. Pelo contrário, pode estar uma maldição. Entende o que eu estou dizendo? Então, você está multiplicando o que você faz? A primeira pergunta é aquela: você está produzindo? E dentro dessa pergunta, a partir dela, você faz a segunda. Você está multiplicando o que você está produzindo? Porque o reino de Deus é um reino de multiplicação. Quando Deus falou no princípio, o que ele fez? Ele criou os céus e a terra, e ele olhou para a terra e falou: produza a terra animais viventes. O que ele estava fazendo? Multiplique, multiplique. Então ele não criou um cachorro, ele criou um, né? E de um ele foi multiplique, multiplique, foi multiplicando. E aí você vê a imensidão de milhares e milhares de animais, né? Terrestres, animais que voam, animais aquáticos, que foram multiplicando, porque Deus é um Deus de multiplicação. Você olha para o céu, você vê, olha a quantidade de estrelas que existem. Não existe uma só estrela, existe milhões, bilhões de estrelas. Por quê? Porque Deus não é um Deus que está retrocedendo. Pelo contrário, Ele está avançando. As coisas que Ele faz são para multiplicar. Você está entendendo? Então, a sua vida, o que Deus está fazendo é para multiplicar. Quando a bênção é liberada, é porque o objetivo dele é multiplicar aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você faz.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Segunda forma da bênção se manifestar, através da multiplicação. Então, Deus ele vai fazer você produzir, a partir da produção, você vai ter que multiplicar, que é gerar novos, né? Transformar 1 em 2, 2 em 4, 4 em 16, 16 em 64, e aí vai. Você vai só multiplicando, você vai só multiplicando. O que a igreja tem que fazer? Nós temos que multiplicar também. Como que a igreja vai crescer? Quando a gente começar, como a gente dá frutos e multiplicar. E a gente vai multiplicando e multiplicando. É assim que funciona. O Reinhard Bonker, a primeira vez que ele ministrou, teve umas 5 almas que aceitaram a Cristo. 5 almas. Mas não ficou só nas 5. Depois teve a segunda vez, a terceira, a quarta, a 100ª, e foi embora. E foi indo. E chegou um momento que nenhuma ministração que ele ministrou foi 1 milhão, mais de 1 milhão de almas. Entende o que eu estou dizendo? Lembra de Pedro? Pedro não ministrou lá, 3.000 almas se converteu? Não foi? Não foi isso? Pedro se ministrou, 3.000 almas se converteu. Mas hoje, uma ministração desses homens de Deus não se converte 3.000, se converte 3 milhões. 300 mil. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é uma multiplicação. Você vê que há uma multiplicação da iniquidade? A Bíblia não fala? Avança a iniquidade. Quer dizer, se as trevas estão multiplicando, por que nós não vamos multiplicar aquilo que Deus nos deu? Deus te chamou para ser um multiplicador do reino. Deus te chamou para ser um multiplicador do reino. Se eu perguntasse para você aqui, quanto que você ganha por mês? Você vai, eu ganho X. Você quer multiplicar esse salário aí? Eu quero mês que vem ganhar 2x, depois 4x, depois 8x. Se você quer multiplicar o seu salário, você acha que Deus não quer fazer isso? Ele não quer apenas multiplicar o seu salário, Ele quer multiplicar a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua vida familiar. Ele quer multiplicar toda a tua vida. Mas depende de você, porque Deus já liberou a bênção. A bênção já foi liberada lá no Éden. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Segunda bênção é a multiplicação. Terceira bênção é encher a terra.